Olá, começa mais uma edição do Saúde Agora. Vamos falar de uma condição grave e silenciosa, trombose venosa profunda. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a cada 37 segundos uma pessoa morre por complicações relacionadas a coágulos sanguíneos. E para a gente abordar esse tema, o convidado de hoje é o Lucas Marcelo Dias Freire, cirurgião vascular da Comissão de Aneurismas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigada pela sua participação. Bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite para falar desse tema tão importante, né, que é a trombose, para a gente discutir um pouquinho e alertar a população sobre os riscos dessa condição, né? Perfeito, Lucas. A gente pode tratar, então, esse assunto, né, trombose profunda, né, trombose venosa profunda, como um problema realmente de saúde pública. Queria que você explicasse, então, o que vem a ser essa trombose, quais são os tipos de trombose também. É um problema de saúde pública, sim, é uma das maiores causas de mortalidade no mundo, né, hoje. Trombose sempre é a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo, né? Isso pode ser uma trombose de uma artéria, né? Por exemplo, as artérias coronárias que irrigam o músculo do coração, que aí seria causadora de um infarto, ou a trombose de uma artéria cerebral, que causaria um AVC. Mas hoje a gente vai falar mais sobre a trombose venosa, né? Especificamente a trombose venosa profunda, que é o quê? Formação de um coágulo de sangue dentro de uma veia profunda, na maioria das vezes em veias das pernas, né, em veias profundas, são calibrosas. E qual que é o maior problema relacionado à trombose venosa profunda? É quando esses coágulos se formam nas veias das pernas e, por algum motivo, eles se deslocam e vão parar nas artérias pulmonares, que é o que a gente chama de embolia pulmonar. Esse é o grande risco, é uma condição que pode ser potencialmente fatal, né, e grave em alguns casos, com risco de vida. Então, o grande risco de uma trombose venosa profunda é provocar embolia pulmonar, que é uma condição grave, né. Perfeito. Lucas, a gente tem alguns dados, né, que falam que essa doença, a incidência dessa doença, ela chega a ser 8 vezes maior aí após cirurgias. Então, explica pra gente que tipo de cirurgias, né, e o porquê que acomete mais depois de certas cirurgias. Tem algumas específicas que acaba tendo essa maior incidência? A trombose venosa, ela pode aparecer de duas maneiras, né? Uma, de maneira espontânea. A pessoa não fez nenhuma cirurgia, não teve uma viagem longa, não ficou acamada e apresentou uma trombose. Isso pode ser relacionado a questões genéticas, uma tendência genética a ter trombose, ou uma causa bastante comum também são pacientes oncológicos, né? Pacientes que têm tumores, que estão em tratamento oncológico, né? E, por outro lado, são as tromboses relacionadas às cirurgias, que são mais comuns na nossa prática, né? Então, principalmente cirurgias grandes, cirurgias em que o paciente fica acamado muito tempo, que ele fica sem se mexer muito tempo, né? Cirurgias ortopédicas, prótese de quadril, prótese de joelho, né? E isso não é incomum a gente se deparar com essas tromboses pós-cirurgia. Por isso que é muito importante, quando o paciente vai se submeter a uma cirurgia dessa, fazer uma avaliação, né, detalhada e tomar as precauções para diminuir o risco de ter uma trombose no pós-operatório, né? Então, sempre que o sangue fica circulando de maneira mais lenta, mais parada, por exemplo, o paciente fica mais acamado, mais parado, sem se movimentar, sem ter movimentação dos músculos da panturrilha que ajudam a circular o sangue, aquele sangue fica, a gente chama de estase, né? Ele fica mais parado, ele tende a se coagular e formar a trombose. Então, uma das coisas mais importantes no pós-operatório é se movimentar assim que possível, evitar ficar muito tempo acamado, né, dentro das possibilidades. E existem outras
medidas também, uso de meios de compressão, uso de dispositivos de compressão pneumática, medicações, né, quando indicadas em cada situação, anticoagulantes. E isso quem vai saber indicar melhor é o seu médico, né? Perfeito. Essa doença, ela acomete, né? Tem uma faixa etária que ela tem mais, assim, predisposição, alguém, né, predisposição como alguns fatores de risco, por exemplo, obesidade, tabagismo, tem uma faixa etária que a trombose, né, venosa profunda, ela acomete mais, Lucas, e falar um pouquinho também sobre quais são os sinais de alerta, né, porque de repente a pessoa, ela não tem essa predisposição, no caso não tem alguém da família que teve, né, no caso de genética, né, geneticamente falando, e quais são os sinais, um sinal de alerta que essa pessoa, ela deve então procurar um especialista. Os fatores de risco, você falou da idade, aumenta a incidência de trombose venosa com o aumento da idade, então depois dos 60, 70 anos, aumenta o risco. Como eu já falei, pacientes que têm neoplasias, que estão em tratamento oncológico, pós-operatórios de cirurgias, né, principalmente ortopédicas, mas podem ser cirurgia bariátrica, né, pacientes obesos, pacientes acamados, pacientes clínicos, né, que tem outras condições como insuficiência cardíaca, enfim, infecções crônicas que estão acamados, estão em hospitais, têm um maior risco de ter trombose, então também precisam fazer essa profilaxia, essa prevenção para evitar a trombose. E os sinais de alerta são principalmente quando a trombose é na perna, o quadro clínico é de dor, né, dor aguda, não é uma dor crônica, é uma dor que vem de uma hora para outra, geralmente acompanhada de inchaço muito grande, de edema. Então, de uma hora para outra, teve dor, muita dor na perna, dor forte, e acompanhado de inchaço, de edema, procure pronto-socorro, né, principalmente se for numa perna só, né, que é mais comum, né, e se você tiver, principalmente esses fatores de risco, né, procure pronto-socorro, né, e uma das principais hipóteses diagnósticas é a trombose venosa profunda. Outros casos que a gente vê no consultório também, depois de viagens longas, né, viagens de avião, 8, 10 horas, a pessoa ficou muito tempo parada, sentada, sem se mover, o voo pode causar desidratação, né, e isso são fatores de risco que aumentam o risco de ter também trombose. Então, foi para uma viagem longa, chegou no destino, está com uma das pernas só muito inchada, com muita dor, procure o pronto-socorro, não perca tempo. Perfeito. Lucas, você estava falando sobre os tratamentos, né, sobre a medicação e falou agora um pouquinho também sobre o alerta. Falando sobre o diagnóstico, né, como qualquer outra enfermidade, o quanto antes, né, o indivíduo buscar orientação médica, fazer essa consulta, acaba reduzindo os riscos, né, de gravidade da trombose. Quais os exames específicos para diagnosticar? É um exame de imagem, né, como para a gente orientar também e conscientizar a população sobre esse tema muito importante? A primeira coisa, com certeza, é uma avaliação médica, uma história detalhada, um exame físico detalhado, né? E se tiver alguns critérios que a gente chama de risco, né, de suspeita forte para ter trombose, existem alguns exames laboratoriais que podem ajudar, mas assim, o exame principal para diagnosticar a trombose venosa profunda no pronto-socorro, no consultório, né, é um exame de imagem, que é o ultrassom Doppler, que hoje é amplamente disponível, né, é um ultrassom específico que vê os vasos sanguíneos, que a gente consegue fazer o diagnóstico da trombose de maneira não invasiva, rápida, fácil, então é um exame mais indicado quando existe essa suspeita de uma trombose aguda. Perfeito. Só para a gente ressaltar um pouquinho sobre os riscos, né, as complicações. É uma condição que tem cura, né, se for tratada imediatamente, ela tem cura por conta que tem esses tratamentos, né, feito então, a partir do momento do sinal de alerta, a procura com um especialista, passar por esse exame, fazer o diagnóstico, e depois o paciente, ele consegue fazer um tratamento específico, porque o risco de evoluir
para algo mais grave, ou até como uma embolia, como você mesmo disse, essa é a parte mais de complicação mesmo dessa doença? O tratamento da trombose hoje ele se baseia principalmente no uso dos anticoagulantes, que são medicações que afinam o sangue, evitam que esse coágulo aumente, que ele se desloque, vá para o pulmão. Em alguns casos específicos, existem procedimentos guiados por catéter, né, cateterismos que a gente consegue aspirar esses coágulos, seja na perna, seja depois que eles já estão no pulmão. Em casos mais graves, em que o anticoagulante não é o suficiente para tratar esses pacientes, a gente pode fazer esse tipo de cateterismo. E além da complicação na fase aguda, que é a embolia pulmonar, né, esses pacientes que têm trombose nas pernas, principalmente tromboses da coxa para cima, nas veias maiores, no longo prazo, eles podem desenvolver uma coisa que a gente chama de hipertensão venosa crônica, que esses coágulos eles alteram o funcionamento das válvulas venosas e acabam dificultando o retorno do sangue venoso, né, das pernas, né, para a circulação, para o coração. E eles podem evoluir, né, no longo prazo com edema crônico da perna, escurecimento da pele, em casos extremos até úlceras, feridas que não cicatrizam, né, também essa condição tem tratamento, tem procedimentos que a gente consegue fazer para melhorar a qualidade de vida desses pacientes que têm essas sequelas crônicas também. Tá certo, então, Lucas, é muito importante, né, a gente conscientizar a população, né, principalmente por conta, né, do Dia Mundial da Trombose, né, que foi no dia 13 de outubro, realmente passar essas informações de conscientização mesmo de uma doença, né, de uma condição que acaba sendo grave e silenciosa. Então, a população precisa se atentar aos sinais. Existe alguma outra condição, além do tratamento com medicação, uma dieta regular, exercícios físicos, e isso acaba auxiliando, contribuindo também para a melhora do paciente? Com certeza, né, é importante manter hábitos saudáveis, né, alimentação adequada, atividade física, né, se hidratar bem, né, principalmente pacientes idosos, muitas vezes esquecem, né, não tem o centro cerebral da sede acaba diminuindo com o tempo, então a pessoa bebe menos água, sente menos sede, mas, né, no tempo quente é importante, eu falo, tomar água como remédio, né, então tem que se atentar aí à hidratação, né, e são condições que previnem, né, diminuem o risco da pessoa desenvolver uma trombose e outras condições também, né. Perfeito, quero agradecer a sua participação, Lucas, muito obrigada por ter participado do Saúde Agora. Eu que agradeço, bom dia a todos. Abraço. A gente conversou com o Lucas Marcelo Dias Freire, ele que é cirurgião vascular da Comissão de Aneurismas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Espero que você tenha gostado dessa aula com o Lucas sobre uma doença silenciosa, trombose venosa profunda. Para você, até o próximo Saúde Agora.